tarde a todos. Sejam muito bem-vindos aí à nossa terceira aulão, né? Nosso terceiro aulão de Ciências da Natureza e Matemática. Vamos começar aqui com Química agora, com o conteúdo da quinta e sexta semana, que é de interações intermoleculares e também de soluções. Então, vamos lá. Então, aqui com o primeiro exercício, a gente tem aqui um exercício do Enem de 2011, onde ele diz: adquirir boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes e umectantes feitos à base de glicerina e polietileno glicol. E aqui ele apresenta para a gente, né, as duas moléculas de glicerina e de polietileno glicol, que são os hidratantes de pele. A questão dos agentes umectantes com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, essa questão ela vai nos apresentar a fórmula estrutural dessas moléculas, né? A de glicerina e polietileno glicol, e ele vai nos pedir qual que são essas interações dessas moléculas com a umidade observar, ela é primeiramente opa, acho que a conexão deu uma falha. Acredito que estou de volta, gente. Vou apresentar de novo a minha tela. Ok. Então, voltando à questão aqui, rapidinho voltando à questão. A leitura? Então, vou voltar. Mas ele não está voltando. Bom, então, como a conexão tinha ficado bem instável, eu vou fazer a leitura novamente da questão e a explicação. Bom, então voltando, uma questão do Enem de 2011, onde diz que a pele humana, quando bem hidratada, adquire boa elasticidade e aspecto macio e suave. Em contrapartida, quando está ressecada, perde sua elasticidade e se apresenta opaca e áspera. Para evitar o ressecamento da pele, é necessário, sempre que possível, utilizar hidratantes umectantes, feitos geralmente à base de glicerina e polietileno glicol. E aqui, logo abaixo, ele apresenta para a gente essas moléculas de glicerina e de polietileno glicol. Bom, a pergunta de fato, né, vai ser: a retenção da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, dos agentes umectantes, com a umidade contida no ambiente por meio de. Então, como eu tinha dito, essa pergunta ela vai nos questionar sobre qual que é a interação desses agentes umectantes, ou seja, da glicerina e do polietileno glicol, com a umidade do ambiente. Quando a gente fala na umidade do ambiente, nós estamos querendo dizer da água, né? Então, a umidade do ambiente nada mais são do que as moléculas de água. Então, ele quer saber quais são as interações desses agentes umectantes, mais propriamente dito, dos grupos hidroxila. O que são os grupos hidroxila? São os grupamentos OH.
São essas ligações aqui de oxigênio e hidrogênio, essas interações dessas moléculas com as moléculas de água do ambiente. Então, essas interações são ditas ligações iônicas, forças de London, ligações covalentes, forças de polo ou ligações de hidrogênio. Bom, para a gente entender um pouquinho melhor essa questão, vamos ver um pouquinho sobre as interações intermoleculares, né? As interações intermoleculares, elas podem ser de 4 tipos. Elas podem ser uma interação dipolo induzido, ou também chamada de dipolo instantâneo, ou também de forças de London, ou também de forças de Van der Waals, tá? Sempre que a gente falar qualquer um desses 4 nomes, aqui dessas 4 definições, é para falar uma interação intermolecular entre moléculas que são apolares, ou seja, que não apresentam nenhum polo naquela molécula. Então, se eu tenho moléculas que são apolares interagindo, o nome dessa interação pode ser definido dessas 4 formas, ok? Mais acima, a gente tem uma força que chama dipolo-dipolo. Essa força dipolo-dipolo pode ser chamada também, essa interação dipolo-dipolo, pode ser chamada de dipolo permanente, que é uma interação onde há moléculas polares ali interagindo. Então, moléculas que têm um certo polo e se interagem ali entre si, a gente chama essa interação, o tipo dessa interação, de dipolo-dipolo. Logo acima, nós temos um subtipo de uma ligação dipolo-dipolo, porque a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, né, mais uma nomeação mais obsoleta, mais antiga, hoje em dia a gente diz ligação de hidrogênio, também é um tipo de interação dipolo-dipolo, ou seja, entre moléculas polares. Porém, ela é uma interação que é dita diferente e classificada diferente, porque eu vou ter o flúor, oxigênio ou o nitrogênio ligado ao hidrogênio. E se vocês se lembrarem da aula passada, o flúor ele é o elemento mais eletronegativo. Após ele vem o oxigênio e logo depois o nitrogênio. Ou seja, se eu tenho átomos ali, né, que são muito eletronegativos, ou seja, que puxam muitos elétrons para eles, né? Ou seja, são polares, né? Então, quer dizer que se eu tenho esses átomos mais eletronegativos ligados ao hidrogênio de outra molécula, quer dizer que ali eu vou ter uma ligação de hidrogênio, eu vou ter uma polaridade maior, e por isso eu vou ter uma interação intermolecular maior, mais forte, né? Então, por isso que a ligação de hidrogênio, ela recebe um nome especial, ou seja, a interação entre o flúor, oxigênio ou nitrogênio de uma molécula com o hidrogênio da outra molécula, recebe um nome diferente. Apesar de ser uma interação entre 2 moléculas polares, a diferença de eletronegatividade é muito grande. E por isso essa interação de ligação de hidrogênio vai ser mais forte do que uma interação dipolo-dipolo, por exemplo. Ok? E uma interação íon-dipolo, né? A gente classifica como interação intermolecular, porém, é uma interação entre o íon e uma molécula. Porém, um íon, ele não é considerado uma molécula, né? Apesar de estar nas interações intermoleculares, o íon não é considerado um composto iônico, né? Não é considerado uma molécula. Mas essa interação entre um íon e uma molécula polar, a gente chama de íon-dipolo. E é a mais forte dessas interações intermoleculares. Ok? Então, se a gente voltar aqui à questão, após ver aqui os tipos de interações intermoleculares, né? Se nós voltarmos à questão, apertar aqui, a gente tem aqui a molécula de glicerina, né? Então, a molécula de glicerina, que é um umectante, né? Que é um hidratante ali da pele, ela vai ter aqui apresentar esses grupamentos hidroxilas. E esses grupamentos hidroxilas, eles vão interagir com a umidade do ar, ou a umidade do ambiente. A umidade do ambiente é formada por moléculas de água, né? Aqui são moléculas de água que eu estou tendo interação aqui entre elas. Então, se eu pegar a interação da glicerina, vou pegar aqui, por exemplo, essa região aqui, essa hidroxila, se eu observar essa hidroxila, ela vai fazer uma interação intermolecular, ou seja, a interação dessa molécula de glicerina com a água, ela vai ser via oxigênio e hidrogênio. Ó, a água é uma molécula polar, a glicerina também é uma molécula polar. Então, pode ser ou uma interação dipolo-dipolo, ou também uma ligação de hidrogênio.
Como eu tenho um oxigênio ligado a um hidrogênio aqui, quer dizer que eu tenho uma ligação de hidrogênio, ok? Então, aqui eu vou ter uma ligação de hidrogênio. Por quê? Porque, além dessas moléculas serem polares, ou seja, além de eu ter uma interação entre duas moléculas polares, eu tenho uma interação entre oxigênio e hidrogênio. E lembrando que flúor, oxigênio ou nitrogênio ligado ao hidrogênio, eu vou ter aqui uma interação intermolecular dita como ligação de hidrogênio. É uma ligação, uma interação mais forte do que uma ligação, uma interação de polo, por exemplo. Então, a interação entre glicerina e a umidade do ambiente, ou seja, a água, seria uma ligação de hidrogênio. Passando agora para a molécula de polietileno glicol, então a gente tem aqui uma ligação de hidrogênio entre a glicerina e a molécula de água. E agora aqui entre a molécula de polietileno glicol e água, eu posso observar que aqui eu também tenho um grupamento hidroxila. E na outra extremidade eu também tenho um grupamento hidroxila. Esse grupamento hidroxila, ele também vai fazer uma interação com a água, né? Com a umidade do ambiente, com a molécula de água ali presente no ambiente. Então, essa interação aqui também entre o grupamento hidroxila e a molécula de água vai ser via ligação de hidrogênio. Por quê? Esse hidrogênio aqui dessa molécula de polietileno glicol vai interagir com o oxigênio aqui da molécula de água. E assim, consequentemente, esse hidrogênio da molécula de água vai interagir com esse oxigênio aqui da molécula de polietileno glicol. E com isso, a gente vai formar ligações de hidrogênio ali. Então, tanto a glicerina quanto um polietileno glicol, por apresentarem esse grupamento hidroxila aqui, eles vão fazer uma ligação de hidrogênio, ou seja, uma interação intermolecular dita como ligação de hidrogênio com a umidade do ambiente, ou seja, com a água, com as moléculas de água ali presentes no ambiente. Então, se a gente voltar aqui à questão, se a gente observar aqui, vou ler de novo. Então, a retenção da água na superfície da pele, promovida pelos hidratantes, é consequência da interação dos grupos hidroxila, que eu falei para vocês, os grupamentos OH, dos agentes umectantes com a umidade do ambiente, que é a água. Por meio de... Então, ligações iônicas não são interações intermoleculares. A gente chama essas ligações iônicas de interações intramoleculares, né? Ou seja, que acontecem ali dentro do composto. Então, elas são interações intramoleculares. Mas somente avisando de novo que ligações iônicas dão origem a compostos iônicos. E compostos iônicos eu não posso chamar de moléculas, por exemplo. Forças de London seria aquela interação mais fraca. Seria, por exemplo, a gente poderia dar o nome também de polo instantâneo. Então, essa daqui é de moléculas apolares. É uma interação entre moléculas apolares. E a água, quanto a glicerina, quanto o polietileno glicol, são moléculas polares, como a gente viu. As ligações covalentes, elas vão ser do mesmo tipo que as iônicas, né? Em relação a interações intramoleculares, que acontecem dentro das moléculas, e não entre as moléculas. Acontece dentro dos átomos ali presentes nas moléculas. Mas essa interação não é uma interação entre moléculas. Então, também não pode ser essas ligações covalentes. Forças de polo. Poderia ser uma força de polo, caso não houvesse uma interação entre o oxigênio da hidroxila com o hidrogênio da água. Elas são polares, de fato, são polares. Porém, além de elas serem polares, elas vão ter a presença do oxigênio interagindo com o hidrogênio. Então, a gente fecha com a letra E. Então, essas interações entre esses agentes intermoleculares são de ligações de hidrogênio. Ok? Alguma dúvida nesse exercício? Não, professor. Então, o próximo exercício aqui
vai então, aqui, a remoção desses compostos utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, que é adsorvente, e o benzeno, que a gente chama de adsorvato, ou a substância que vai ser adsorvida. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de. Então, também ele quer saber qual que é essa interação intermolecular entre o benzeno e o carvão, ok? Então, o carvão, né, como ele disse aí no enunciado, ele é um composto bastante adsorvente, ou seja, ele consegue reter essas moléculas na superfície dele. Adsorver significa isso, significa reter alguma coisa na superfície, ou alguma molécula na superfície ali desse composto, que é o carvão. Então, ele quer saber qual que é a interação intermolecular entre o carvão e o benzeno. Qual que é essa interação entre esses dois compostos? Então, ele fala assim, uma ligação de sulfeto, ligações covalentes, ligações de hidrogênio, interações do tipo dipolo induzido, ou interações do tipo dipolo permanente, dipolo permanente. Dipolo permanente, a gente pode falar aquela dipolo, né? Que são entre moléculas polares. Bom, então, observando aqui no próximo slide, aqui tem a fórmula estrutural do benzeno. Então, o benzeno tem essa fórmula estrutural aqui. E o carvão ele é majoritariamente, como dito no enunciado, composto de carbono, né? Então, o carvão ele é composto majoritariamente de carbono e alguns átomos também de hidrogênio. Então, aqui eu tenho o benzeno e eu vou pôr aqui como se fosse o carvão, né? O carvão ele tem uma molécula muito grande, né? Uma molécula dele é bem extensa, mas é formado por carbono e hidrogênio majoritariamente. Então, a gente diz que todo hidrocarboneto, o que significa um hidrocarboneto? Significa compostos formados de carbono e hidrogênio. Compostos formados de carbono e hidrogênio, eles são sempre apolares, tá bom? Então, hidrocarbonetos, compostos formados de carbono e hidrogênio, são compostos apolares. Então, eu tenho tanto o benzeno, que é um composto apolar, como também eu vou ter o carvão, que ele vai ser também um composto apolar. Então, quando eu tenho uma interação intermolecular entre dois compostos apolares, eu vou ter uma ligação que nós chamamos de dipolo induzido. Então, a interação entre o carvão e o benzeno é uma interação entre duas moléculas apolares. E sendo uma interação entre duas moléculas apolares, nós chamamos essa interação intermolecular de dipolo induzido, ok? Então, na questão, voltando aqui à questão, nós temos... Eita, não consigo voltar para a questão. Aqui. Voltando para a questão, nós temos aqui, então, essas opções, e sabendo, né, que tanto o benzeno quanto o carvão são moléculas apolares, quer dizer que a interação entre elas vai ser do tipo dipolo induzido, ok? Então, fecharíamos aqui com a letra D, nessa questão aqui, pois tanto o benzeno quanto o carvão são formados por carbono e hidrogênio. Então, esses dois compostos vão ser compostos apolares, porque hidrocarbonetos são compostos que sempre são apolares. Então, compostos formados por carbono e hidrogênio sempre são apolares. E a interação entre moléculas que são apolares são ditas interações dipolo induzido. Ok? Alguma dúvida? Não, professor. Podemos seguir? Então, Sim. Vamos seguindo. Então, essa outra questão aqui. Ela diz assim, as fraldas descartáveis que contêm o polímero policrilato de sódio, representado por essa molécula 1 aqui, são mais eficientes na retenção de água
que as fraldas de pano convencional, constituídas de fibra de celulose. Aqui tem uma molécula de celulose. Aí ele fala assim, a maior eficiência dessas fraldas descartáveis em relação às de pano deve-se às, alternativa A, interações de polo mais fortes entre o policrilato e água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. A B, interação íon-íon mais fortes entre o policrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. A C, ligação de hidrogênio mais forte entre o policrilato e a água em relação às interações íon-dipolo entre a celulose e as moléculas de água. A D, interações de hidrogênio mais forte entre o policrilato e as moléculas de água em relação às interações de polo induzido entre a celulose e as moléculas de água. Ou E, interação íon-dipolo mais forte entre o policrilato e as moléculas de água em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Bom, ele só quer saber aqui quais que são os tipos de interação entre essa molécula aqui de policrilato de sódio e a molécula de celulose com a água. Então, se eu observar aqui essa molécula de policrilato de sódio, ela vai apresentar aqui embaixo, ó, ela vai apresentar uma ligação iônica, né? Ela vai ter uma formação de íons, ó. Aqui o íon do oxigênio e aqui o íon sódio, né? Então, ela vai ser uma molécula que ela tanto apresenta ligações covalentes como uma ligação iônica. E quando eu tenho uma interação de um íon com uma molécula polar, por exemplo, a água é uma molécula polar. Então, quando eu tenho a interação de um íon com uma molécula polar, eu vou ter mais ou menos essa situação aqui desse slide, ó. Eu vou ter aqui, por exemplo, o sódio, né? E aqui o oxigênio, aqui é o cloro, mas representando o oxigênio, um íon negativo, que a gente chama de ânion, tá? Quando eu tenho aqui moléculas de água que são rondadas, né? Que rondam, na verdade, esse íon, eu vou ter ali interações do tipo íon-dipolo, ou seja, interações entre um íon e uma molécula polar, que é a molécula de água, né? Então, quando eu tenho aqui o íon, esse íon ele vai atrair mais os elétrons para ele. E atraindo mais os elétrons para ele, vai formar aqui na água, né, nessa molécula polar, um polo positivo, ok? Já se eu tenho aqui o íon positivo, eu coloco aqui as moléculas de água, essas moléculas de água vão rondar esse íon e vão fazer uma interação, onde o polo agora das águas, né, o polo dessas moléculas de água, vão puxar mais os elétrons para ele. E puxando mais elétrons para ela, vai ter aqui uma carga parcial negativa, ok? Então, essas interações aqui entre um íon e uma molécula polar, nós podemos dizer que é uma interação íon-dipolo, ok? Então, uma interação íon-dipolo é uma interação entre um íon e uma molécula polar. Justamente o caso que está nos mostrando aqui no policrilato de sódio, né? Por quê? Porque na extremidade da molécula a gente tem aqui íons, né? Um ânion, que é um íon negativo, e um cátion, que é um íon positivo. Quando eu coloco esses ânions e cátions aqui, né, esses íons, para interagir com uma molécula de água, quer dizer que essa interação aqui vai se dar como eu mostrei no slide lá passado. Essa interação aqui da molécula de água com esses íons vai ser uma interação chamada de íon-dipolo. Ok? E uma interação íon-dipolo, como nós vimos aqui nos slides passados, ó, uma interação íon-dipolo, como eu mostrei aqui para vocês, é uma interação muito forte. É a interação mais forte que eu tenho dessas interações intermoleculares, né? Apesar do que eu falei para vocês, né, que como eu tenho um íon, compostos iônicos, eles não são ditos moléculas, né? Mas, apesar disso, né, a gente considera também como um tipo de interação intermolecular. Então, em relação à força dessa ligação, né, dessa interação, ela é a interação mais forte que eu tenho ali entre dois compostos, entre duas moléculas. No caso, o íon não é uma molécula, mas a gente considera. Então, entre essa ligação aqui de íon-dipolo, nós temos do policrilato de sódio e água, ok? Observando agora aqui a molécula de glicose, essa molécula de glicose, ela também vai interagir com água, né? Nessa interação da molécula de glicose com água, a gente pode observar aqui, ó,
os grupamentos hidroxila. Esses grupamentos hidroxila que a gente viu também lá na glicerina, né? No exercício retrasado, no primeiro exercício, a gente viu que esses grupamentos hidroxilas, eles vão se ligar com a água dessa maneira aqui, né? A gente vai ter a molécula de água e há aqui uma interação entre o hidrogênio de uma molécula com o oxigênio da outra molécula. E essas duas moléculas, sendo polares, elas poderiam ser do tipo dipolo ou do tipo ligação de hidrogênio. Como nós temos oxigênio ligado a hidrogênio, quer dizer que o tipo de interação intermolecular, o tipo de interação entre essas duas moléculas de água e aqui de celulose, vai ser uma interação de ligação de hidrogênio, né? Porque eu tenho um oxigênio ligado ao hidrogênio. Então, essa interação aqui intermolecular, a gente vai chamar de ligação de hidrogênio. Então, uma interação é a íon dipolo e outra interação, né, é a ligação de hidrogênio. Se nós observarmos aqui, ó, a ligação de hidrogênio, né, aqui eu estou mostrando a ligação de hidrogênio entre moléculas de água, né, mas nesse caso aqui seria entre uma molécula de celulose e uma molécula de água. Nós temos aqui, ó, o hidrogênio de uma molécula sendo ligado ao oxigênio de outra molécula. E aqui eu tenho uma ligação covalente, ou seja, uma ligação intramolecular, dentro da molécula. O que nós estamos falando hoje são ligações intermoleculares, entre as moléculas. Então, essa ligação entre as moléculas seria uma ligação de hidrogênio. Essa interação entre as moléculas seria uma interação dita como ligação de hidrogênio. Ok? Então, voltando aqui ao exercício, sabendo então que agora a gente tem aqui uma interação íon dipolo, né, no policrilato de sódio com a água, então seria uma interação íon dipolo, e aqui seria uma interação de ligação de hidrogênio. E sabendo também que a interação íon dipolo, ela é mais forte, a mais forte de todas, né? Então, portanto, é mais forte do que a ligação de hidrogênio. Então, ele fala assim, ó, então, aonde eu vejo íon dipolo, ó, interações íon dipolo, mais forte entre o policrilato e as moléculas de água, em relação às ligações de hidrogênio entre a celulose e as moléculas de água. Então, ele falou, então, em relação ao policrilato, a íon dipolo. E em relação entre a celulose, seria as ligações de hidrogênio. E relacionando essas duas, eu posso falar que a interação íon dipolo, ela vai ser mais forte com a água do que a interação da celulose. Ok? Deu para entender, então? Fecharíamos com E nessa questão aqui. Deu para entender sim, professor. Deu? Beleza, então. Então, agora, passar aqui esses dois. Agora, vamos falar um pouquinho sobre soluções, ok? Então, vamos falar um pouquinho agora sobre como que a gente vai determinar uma certa concentração de soluções, né? Então, uma solução, a gente diz como uma mistura homogênea, ok? Ou seja, uma mistura de uma só fase. Eu misturo ali componentes, eu misturo ali substâncias, e essa substância vai formar uma só fase, tá bom? Então, se eu falar assim, soluções, ou se eu falar misturas homogêneas, é a mesma coisa, tá bom? Então, soluções, eu vou ter ali um soluto, que ele vai estar em menor quantidade, então ele vai estar em menor quantidade, e eu vou ter ali um solvente. O solvente é aquele que vai estar em maior quantidade. E misturando um soluto com um solvente, eu tenho aqui a formação de uma solução. Ok? Então, isso que é uma solução, é uma mistura de um soluto com um solvente. E a mistura desses dois vai me dar numa mistura homogênea, que a gente chama também de solução. Então, em relação à solução, a gente tem esse exercício aqui. Ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo abaixar um pouquinho aqui. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao adicionar um pouco de sal à água e misturar bem.
Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa situação. Então, aqui ele tem um sal, um açúcar, colocado em água, onde o soluto é o sal ou o açúcar e o solvente é a água, formando aqui depois a solução. Ele fala assim, suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 gramas de sacarose, que tem uma massa molar igual a 342 gramas por mol, para a xícara de 50 ml do líquido. Qual é a concentração final em mol por litro de sacarose nesse cafezinho? Então, sacarose é uma molécula de açúcar, tá? Então, a sacarose é justamente o açúcar. Então, a sacarose vai ser o meu soluto. E ali a água, né, ou o café, na verdade, né, a água com o café, né, já tem uma solução ali. O café seria o meu solvente, né? Então, eu vou colocar ali um soluto, que é o açúcar, no meu solvente, que seria o meu café. Então, ele está pedindo, ele está nos dando aqui a massa do soluto, ele me dá o volume da solução, ele quer que eu calcule, também me dá, desculpa, a massa molar do soluto, ele quer que a gente calcule a concentração em mol por litro. Bom, a gente tem algumas maneiras de calcular a concentração. A gente tem a concentração simples, que nós podemos calcular como a massa do soluto. Então, massa do soluto a gente representa por M1, tá bom? Então, a massa do soluto sobre o volume de solução. Então, o quanto de massa que eu tenho naquele soluto e naquele volume de solução. E a gente expressa essa concentração em gramas por litro. Ok? Nós temos também outro tipo de concentração que a gente chama de concentração molar, representada por esse emão aqui. A concentração molar nada mais é do que o número de mols do soluto sobre o volume de solução. Essa unidade de medida é dada em mol, que é a unidade de medida de quantidade de matéria, e o volume é dado em litros. Eu posso reescrever essa fórmula aqui de concentração molar de outra forma. O número de mols nada mais é do que a minha massa de soluto. Então, o número de mol de soluto nada mais é do que a minha massa de soluto sobre a massa molar desse soluto. Então, eu posso reescrever o número de mols como sendo a minha concentração molar. Número de mols não é a massa de soluto sobre a massa molecular de soluto? Tudo isso aqui sobre a solução, né? Sobre o volume, né? Então, eu posso escrever a minha concentração molar como sendo massa de soluto sobre massa molar de soluto vezes o volume da solução. E observem aqui, massa de soluto sobre volume não é a mesma coisa que concentração. Se teve visto, não tem? Oi, alguém tem alguma dúvida, gente? Eu tenho. Alguma dúvida? Eu tenho. Pode falar. Bom, se tiver alguma dúvida, pode falar aqui, tá, gente? Então, a concentração molar, ela vai ser, então, a massa de soluto sobre massa molar do soluto vezes o volume da solução. E a gente viu que massa de soluto sobre volume de solução é a mesma coisa que concentração, não é a concentração simples? Então, eu posso falar também que a concentração molar nada mais é do que a concentração simples dividido pela massa molar do soluto. Então, se a gente observar aqui essa formulazinha, a gente consegue resolver esse exercício. Porque, ele me dá o quê aqui? Ele me dá a massa de soluto. A minha massa de soluto nesse exercício, a massa da sacarose que ele utilizou, foi de 3,42 gramas. A minha massa molar de sacarose, ele me deu, que foi uma massa molar de 342 gramas em 1 mol. E também ele me deu o volume dessa solução. O volume da solução é de 50
ml, ou também de 0,05 litros, né? Basta eu dividir por 1.000 esses 50 ml para transformar em litros, né? Então, se a gente observar aqui, tomando essas duas formulazinhas como base, ó. Então, ele me deu aqui esses dados, né, no exercício. E se eu observar, ó, eu consigo calcular isso daqui de diferentes maneiras. Vou mostrar aqui duas maneiras para vocês. Por exemplo, se eu pegar aqui a concentração simples dele, não vai ser a massa de soluto, então a massa de soluto sobre o volume de solução. Meu volume é de 0,05 litros. Fazendo essas contas aqui, nós vamos ter que vai me dar 68,4 gramas por litro. Então, eu tenho aqui a minha concentração simples, né? Mas ele quer em mol por litro, ou seja, ele quer a concentração molar. A concentração molar, a gente já viu que é a mesma coisa que a concentração simples sobre a massa molar de soluto. Então, se eu pegar aqui a concentração simples, então a minha concentração molar vai ser igual à concentração simples, que é de 68,4 gramas por litro, sobre a minha massa molar, que é de 342 gramas por mol. Nós vamos ter que essa concentração molar aqui vai ser igual a 0,2 mol por litro. Ok? Podemos fazer dessa forma. Podemos fazer de outra forma? Sim. Então, outra forma que a gente pode fazer é da seguinte maneira. Então, já vimos aqui que vai ser igual a 0,2 mol por litro. Outra forma que a gente pode fazer, ó, a gente tem aqui a capacidade de calcular o número de mols, né? Ó, o número de mols do soluto não é a mesma coisa que a massa de soluto sobre a massa molar de soluto. Então, o meu número de mols de soluto nada mais vai ser do que a massa de soluto, ou seja, 3,42 gramas sobre 342 gramas por mol. Então, isso daqui vai me dar um número de mol igual a 0,01 mol. Então, eu tenho o meu número de mol. Eu sei que a minha concentração molar não é o número de mol sobre volume de solução, número de mol do soluto sobre volume de solução. O número de mol do soluto a gente já tem. O número de mol do soluto é 0,01 mol. E o volume de solução temos também. É igual a 0,05 litros. Então, fazendo essa divisão aqui, nós teremos que a concentração molar vai ser de 0,2 mol por litro. Então, aqui duas maneiras diferentes, né? Uma relacionando a concentração simples com a concentração molar e outra fazendo a partir do número de mols desse soluto. Ok? Alguma dúvida, gente? Nenhuma, professor, dá para entender bem. Deu para entender bem? Sim. Ok, então fiquem com essa formulazinha aqui, ó. Pensem nisso daqui, ó. Eu sei que o número de mols é igual a massa de soluto sobre massa molar do soluto vezes volume de solução. Como eu sei que massa de soluto sobre volume de solução equivale à concentração simples, eu posso dizer que a minha concentração molar é igual à concentração simples sobre a massa molar de soluto. Então, para que eu transforme de concentração simples para concentração molar, basta que eu multiplique a massa molar, desculpa, de concentração simples para concentração molar, basta que eu pegue a concentração simples e divida pela massa molar. Caso eu queira passar de concentração molar para concentração simples, basta que eu multiplique a massa molar pela concentração molar. Ok? Então, em relação aos exercícios, em relação à química, gente, era isso hoje. Vimos, então, interação intermolecular, os tipos de interação intermolecular, a força dessas interações intermoleculares e também vimos um pouco aqui de soluções, né? Como calcular a concentração dessas soluções e como a gente pode fazer relação entre essas concentrações de soluções. A gente viu, então, a concentração molar e a concentração simples, como que podemos relacionar essas duas concentrações de soluções. Ok, gente?
Então, de química por hoje era isso mesmo, gente. Ficou alguma dúvida? Nenhuma, professor. Nenhuma? Maravilha, então, gente. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência, e nos vemos daqui 2 semanas, daqui 15 dias. Então, aproveitem aí as outras aulas que vêm aí, aulas maravilhosas, com os professores de Biologia, Física e Matemática. Gente, um abraço para vocês, fico por aqui.